Olá, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de quinta-feira. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu gosto muito, que eu amo muito, né? E sou suspeita para falar a respeito, que é sobre a radiestesia e o processo de expansão de consciência. Então vamos chegando para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo que nos permite visualizar o mundo das energias, decodificar o mundo das energias, acessar informações até então ocultas, né? E que funciona muitas vezes como um óculos para quem é míope. Então, vamos se aproximando, vamos chegando, vamos enviando o aviãozinho, convidando seus amigos, seus familiares, as pessoas que você pensa que esse conteúdo vai ser interessante, mesmo que elas não possam assistir neste momento. As lives do canal TQA sempre ficam gravadas, então elas podem assistir em outro momento, né? No momento que for mais oportuno para elas, no momento que for mais adequado para todos. Vamos ver quem já está aqui com a gente. Emerson, Joyce, Roseli, Lilian, Caroline, Ana Góes, Ferreira Colene, Lara, Laís, Márcia, Cati, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando todo mundo, se preparando para a gente falar um pouquinho sobre a radiestesia, porque é um tema muito extenso, é um tema que tem cursos aí de diversas horas, de poucas horas, e é sempre muita informação. E por mais que a gente passe, por mais que a gente transmita, nunca a gente consegue esgotar completamente essa área, né? Porque a radiestesia, ela é uma área de estudo, né? Ela não é mais considerada uma ciência, já foi. Ela atualmente é uma pseudociência, né? E ela nos permite acessar esse campo de informações invisíveis, né? E é um campo muito vasto, como eu estava dizendo. Ela pode ser aplicada em qualquer área da vida, em qualquer área de estudo, em qualquer área de trabalho. Por isso que a gente nunca consegue esgotar completamente o tema da radiestesia. E quanto mais a gente pratica, mais opções a gente vê pela nossa frente, mais formas de utilizar a radiestesia a gente vê pela frente. Eu acho que já tem uma pergunta aqui, ó. Qual é essa pedra que você está usando no colar? Ah, isso daqui é uma pirâmide de ametista. Deixa eu tirar para vocês verem, né? Inclusive eu carrego ela junto com um pêndulo, né? Que não é um pêndulo radiestésico, mas vocês vão ver que ele também pode funcionar como um pêndulo. Então é esse Joyce, olha, é uma pirâmide de ametista, tá? E eu associo com um pêndulo também de ametista, que é a pedra do meu signo. Então eu uso tanto como proteção, quanto para aquelas verificações que a gente precisa fazer no dia a dia, que às vezes a gente está na rua, não tem um pêndulo na mão, né? Aí eu tiro o meu cordão e faço as verificações que eu necessito. Mas vamos lá, gente. O que é a radiestesia, né? Muita gente já ouviu falar aí sobre radiestesia, sobre radiônica. Muitas vezes vocês, não só vocês, né? Mas muita gente que trabalha até na área associa muito a questão da radiestesia com a radiônica e às vezes trata as duas situações como se fosse apenas uma, né? Mas vamos lá, falando o que é a radiestesia e definindo também o que é a radiônica, fazendo essa separação para que vocês consigam entender, tá? Então, a radiestesia é o campo do estudo, um estudo metafísico, né? Que nos permite, através de instrumentos, que são os pêndulos, os dual rods, os aurameters, entre outros vários instrumentos possíveis dentro da radiestesia, né? Decodificar todo esse campo energético que nos cerca. Todos nós possuímos um campo energético. Tudo que existe possui um campo energético, né? Então, se possui campo energético, é possível de ser lido. As pessoas que têm clarividência, visão remota, clareaudiência, que são mais sensíveis aos campos energéticos, às energias sutis, né? Elas conseguem visualizar, conseguem sentir, conseguem perceber, conseguem decodificar de alguma forma de acordo com aquele tipo de mediunidade que está ali mais ativa. Para nós que não conseguimos desbloquear isso ainda na nossa vida,
A radiestesia é a ferramenta que nos mostra, que nos auxilia a decodificar esses campos energéticos. Por exemplo, dentro da TQA, a radiestesia é uma ferramenta de auxílio, né? Então, todo mundo aí que é a família TQA, que já fez o curso Quântica para Todos, sabe que um dos módulos da TQA é a radiestesia, que o professor Eric coloca ali como uma introdução, uma forma de utilizar o pêndulo, ensinando como utilizar para poder auxiliar no processo da TQA. Por quê? Dentro da TQA a gente busca investigar a causa raiz, mas não adianta muito a gente investigar a causa raiz, encontrar, ressignificar, fazer limpeza do campo energético dela, liberar as travas, colocar um quantum energético para ela poder fluir na vida, se ali no campo energético dela tiverem energias intrusas, ocultas, né? Energias intrusas, energias que vêm de outros campos energéticos e que interferem diretamente no campo energético dela. Por quê? Durante a entrevista, durante a conversa, durante a consulta, essa pessoa não vai saber falar, olha, tem uma energia intrusa no meu campo que está me incomodando. Né? Ela não tem consciência disso, ela não tem acesso a isso. Então a radiestesia dentro da TQA veio justamente para fazer essa avaliação do campo, verificar quais são as energias intrusas que estão ali, para poder fazer a liberação dessas energias, né? Então a radiestesia, ela é o campo que consegue identificar essas energias, né? Essas energias de campos energéticos externos e até mesmo internos, mas são energias sutis que a gente não tem acesso livremente e nos permite decodificar essas energias para que a gente possa identificá-las. A radiônica, ela seria uma parte dentro da radiestesia ou não, né? Mas as duas estão ali meio misturadas, que possibilitaria você fazer a correção dessas interferências, né? Por exemplo, a radiônica ela surgiu a partir de aparelhagens, aparelhos radiônicos, máquinas radiônicas, né? Onde você colocava ali o testemunho, colocava o que você iria utilizar como corretor, um floral, uma homeopatia, um cristal, alguma coisa ali que fosse um corretor energético e regulava alguns botõezinhos ali para que aquela energia fosse direcionada para a pessoa. Isso é a radiônica, tá? Atualmente, a radiônica é muito utilizada a partir de gráficos, né? Deixa eu pegar aqui para vocês terem uma visão melhor do que eu estou falando. Ó, isso daqui é um gráfico de radiestesia, né? Esse gráfico de radiestesia, ele tem a função de auxiliar na prosperidade. É o gráfico chamado prosperador. É o turbilhão com prosperador, né? Então, como que isso daqui surgiu? Eles descobriram que pegar o desenho da máquina e colocar num papel, né? Desenhar a máquina num papel exatamente igual, conseguia fazer o mesmo efeito do que a máquina física. E aí eles começaram a trazer essa questão da geometria sagrada para dentro da radiônica. Então, quando a gente fala sobre gráficos, sobre utilizar gráficos para fazer correções, a gente está falando do processo radiônico, tá? Então, qual é a mistura que se faz muito dentro da radiestesia? Mesa radiônica e radiestesia. Atualmente tem-se a concepção de que a radiestesia faz análise e a radiônica corrige, né? Como se você fosse no médico, o médico te examinasse e identificasse um problema. Ele é a radiestesia. E aí um outro médico fosse lá te trazer a solução, um remédio, um tratamento, uma cirurgia. Isso seria a radiônica. Só que as coisas ficam meio misturadas nesse campo, né? Então o que a gente vê muito hoje em dia como mesa radiônica é um conjunto de gráficos radiestésicos que tem uma função de corrigir algum tipo de desequilíbrio energético. Porém, existem outras mesas que são chamadas de radiônica, mas que na verdade são mesas de análise. Então seriam mesas de radiestesia, porque os gráficos ali servem apenas para analisar as energias, para analisar os campos energéticos. Não tem nenhum gráfico que faça emissão
ou correção energética. Então, não seria considerado uma mesa radiônica, ok? As mesas que eu utilizo, que a gente utiliza no Instituto TQA, são mesas radiestésicas. Por quê? Porque a gente já tem uma visão diferenciada, né? A gente baseia todo o nosso estudo dentro dos princípios da mecânica quântica, inclusive a TQA se chama Terapia Quântica Aplicada, não é à toa, né? Ela tem esse pilar da mecânica quântica para explicar, para que a gente possa entender como que funciona e poder manusear aquele conhecimento da melhor maneira possível para poder auxiliar o partilhante. E dentro da radiestesia a gente também traz esse pilar, né? Esses pilares dos princípios quânticos que a gente já vem falando aí há algumas semanas, né? Por quê? Porque a gente entende que a nossa intenção é capaz de alterar o campo energético de outra pessoa. Então a gente faz um comando para corrigir esses desequilíbrios que a gente encontra a partir da radiestesia. Então, dentro da nossa prática, dentro da TQA, a radiestesia funciona como uma ferramenta para te ajudar a identificar essas energias intrusas para que você possa realizar a correção. Como que a gente realiza a correção? Através dos comandos quânticos da TQA. Tá? E também, né, quem é aluno, quem participou da formação, já é terapeuta, aprendeu também a criar os seus próprios comandos. Então, para uma situação ou outra muito específica, porque os comandos da TQA dão conta de tudo que 99% das pessoas necessita, aí nesse caso pode-se criar um comando específico para corrigir ali algum desequilíbrio específico, tá? Então, vamos lá. A radiestesia, ela existe aí tem registros, né, há cerca de mais de 3.000 anos, mas também há especulações de que ela exista, já seja utilizada pela humanidade há cerca de 8.000 anos, tá? Então, é uma área do conhecimento que favoreceu grandes civilizações ao longo da nossa história e por nos permitir esse acesso a essas informações ocultas, essas informações sutis, quando o Império Romano se tornou a Igreja Católica e assumiu o poder, eles tiraram a radiestesia, considerando a radiestesia como obra do demônio, coisa de magia negra, essas coisas todas que a gente vê aí no período da Inquisição, né? E aí a radiestesia foi proibida. Mas até então ela sempre foi muito utilizada para encontrar água, para encontrar qual o melhor local para um exército fazer um acampamento, qual a melhor direção para você seguir, qual a melhor época de plantio, qual a melhor parte do terreno para você ter um plantio bem sucedido, com uma colheita boa, e até para questões físicas, né, de saúde mesmo. Os antigos egípcios usavam muito a radiestesia voltada para essa questão da saúde, né? E a Igreja Católica proibiu. Ah, sim, e também foi muito utilizado para encontrar pessoas desaparecidas, encontrar criminosos, encontrar corpos, enfim, uma infinidade de possibilidades, como eu disse, né? A gente não tem como esgotar as possibilidades da radiestesia. E a Igreja Católica proibiu o uso da radiestesia porque percebeu que era algo que dava um poder muito grande para as pessoas, né? Você tem acesso à informação, você tem como se movimentar. Quando você tem informação restrita, você precisa acreditar naquilo que dizem para você que é verdade, né? E era isso que eles faziam naquela época. Porém, dentro da própria Igreja Católica, os próprios freis, os próprios frades começaram a estudar a radiestesia. E da mesma forma que a Igreja Católica foi a responsável por tirar a radiestesia de circulação, também foi responsável por trazer a radiestesia de volta para a humanidade, né? Porque foi através dos padres, dos freis que ficavam lá internos nos monastérios, nas igrejas e tal, através dos estudos deles, que eles foram percebendo a possibilidade de aplicar isso no dia a dia novamente, né? Foram redescobrindo algo que já se sabia, mas que foi perdido ao longo do tempo, e começaram a trazer a radiestesia de volta. Então, a gente tem a radiestesia hoje do jeito que ela é, em função da Igreja Católica, porque se não tivesse havido este corte, talvez ela estivesse num nível muito mais avançado.
Mas, se a própria Igreja Católica também não tivesse trazido isso à tona novamente, a gente não teria acesso, né? Ou não, né? As coisas que são para ser, elas tendem a ser, independente de quem tente embarrear ali. Então, não dá para dizer totalmente. Mas é isso, ela passou de ciência à magia negra, e atualmente ela é um campo de conhecimento metafísico. Não é considerado ciência, mas é um campo de conhecimento metafísico que está aí em expansão, né? Qual é a questão da radiestesia para que ela não se torne uma ciência? Para você praticar a radiestesia, né, não precisa apenas você pegar um pêndulo e verificar se ele responde, né? Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que precisam treinar um pouquinho mais para desenvolver. Tem pessoas que pegam o pêndulo e já sai se movimentando normalmente. Primeiro, pêndulo é um instrumento. Da mesma forma que vocês estão vendo aqui, não tem nada de místico, não tem nada de extraordinário. É um peso suspenso por um fio flexível, né? Esse daqui é um pêndulo de cristal radiestésico, ele é totalmente isométrico, né? Ele tem um peso totalmente equilibrado. O que eu uso no pescoço não é um pêndulo isométrico, porque não é um pêndulo de radiestesia, é um pingente em forma de pêndulo, razoavelmente lapidado, né? Qual é a diferença? Quando você vai fazer uma análise em cima de um gráfico, né? Como esses daqui, por exemplo, você precisa de um pêndulo que seja mais preciso, né? Que direcione melhor a sua leitura, principalmente quando tem várias opções no gráfico. Quando você vai fazer uma verificação que apenas te traga a pergunta de sim ou não, né? Que vai girar para um lado, girar para o outro, ir para frente, para trás ou de um lado para o outro, você não está fazendo leitura em gráfico, qualquer peso suspenso por uma linha flexível é válido. Então, pêndulo não tem nada demais. O que faz o processo da radiestesia é o seu sistema. Nós todos somos sensíveis a todos os campos energéticos que nos cercam. Nós somos compostos por átomos, tudo é composto por átomo. Nós somos sensíveis a tudo isso. Como que a gente capta essa sensibilidade? Através da nossa glândula pineal, que está bem aqui no centro da nossa cabeça, né? Então, a gente consegue captar esses sinais a partir da nossa glândula pineal através do nosso cérebro. Esses sinais são decodificados e transformados em impulsos nervosos, né? Que são ampliados a partir do uso do instrumento radiestésico, do pêndulo, do dual rod, do aurameter, enfim, do instrumento que vocês estiverem utilizando. Então, pêndulo ou qualquer outro instrumento de radiestesia é só isso, um instrumento. Ele não precisa ser consagrado a nenhuma entidade, ele não vai se mexer sozinho, ele não vai responder para você sozinho. Então, a resposta vem de você, da sua percepção. Qual é a questão dentro disso para que a radiestesia não seja uma ciência? Para que você possa receber essas informações, decodificá-las e transformá-las num movimento a partir desses instrumentos, você precisa estar o mais neutro possível. Só que a gente pensa, a gente sente, a gente tem emoções, a gente tem desejos, a gente tem ansiedades, a gente tem medos, a gente tem expectativas. E aí, quando a gente vai fazer uma análise, muitas vezes a gente tem insegurança em relação àquela análise, a gente tem expectativa sobre a resposta, ou a gente está com a mente pensando numa outra coisa, ou a gente gostaria que a resposta fosse uma e não outra, e tudo isso interfere no seu processo de leitura. Então, mesmo que vocês peguem o pêndulo ou qualquer outro instrumento de radiestesia e que você consiga, né, fazer com que ele te responda ali rapidamente, você fala, nossa, nasci com dom para radiestesia, né? Todo mundo nasce com dom para radiestesia, tá? Não precisa ser especial para isso, como muita gente tende a colocar aí em alguns cursos. Então, além disso, né? Além de você ter essa possibilidade, alguns precisam trabalhar um pouquinho mais, outros nem tanto, mas você precisa se trabalhar. Você precisa aprender a entrar num processo de neutralidade.
Você precisa aprender a se esvaziar, como a Leonor Rosa sempre coloca pra gente, né? Aí do parceiro aí do Instituto Alessandra Tavares, ótima consteladora, ela sempre coloca pra gente que quando a gente vai para o atendimento, a gente precisa ir como um bambu, completamente vazio de si mesmo. Para praticar radiestesia, vocês também precisam estar assim. Pegou um instrumento radiestésico, precisa se concentrar, se colocar no momento presente, esvaziar completamente a sua mente, se desconectar do mundo exterior e se esvaziar completamente de qualquer expectativa, de qualquer insegurança, de qualquer incerteza, de qualquer medo, de qualquer ansiedade, para que você consiga transformar essas informações que você entra em ressonância numa resposta fidedigna. E aí eu vejo que muitos dos alunos, né, têm dificuldade na radiestesia justamente nessa parte, justamente na parte de se sentir seguro para fazer a análise. Porque não é como você, sei lá, pegou um celular novo na mão, viu como ele funciona e já começa a usar. Não é tão simples assim, não é tão rápido assim. É mais como aprender a nadar ou a andar de bicicleta. Você pode ter facilidade, mas você precisa de treinamento. Você precisa praticar, você precisa se aprimorar. E a radiestesia, muito mais do que um aprimoramento de mecânica, você precisa de um aprimoramento interno. E aí entra a questão da expansão da consciência. Quanto maior a sua vibração à luz da escala Hawkins, que é o que a gente considera a maior possibilidade de expansão de consciência, mais você está ciente daquilo que é interferência sua, daquilo que é interferência externa e daquilo que realmente é uma resposta segura. Então, praticar radiestesia, aliás, para utilizar a radiestesia precisa de conhecimento, prática, prática, prática e autoconhecimento. Porque o autoconhecimento associado ao conhecimento vai te trazer o processo de expansão de consciência. E aí você vai conseguir sentar diante de algum conjunto de gráficos ou de alguma mesa radiestésica, se esvaziar completamente e fazer as análises que você precisa fazer. Por isso, a radiestesia não pode ser considerada uma ciência, porque tem todas essas variáveis internas da pessoa que está operando. E assim, é possível ficar completamente 100% neutro? Não acredito que seja, porque eu acho que quando a gente está completamente 100% neutro, a gente não precisa mais estar neste plano, a gente já pode ascender para outro plano existencial, né? Mas é possível chegar bem próximo disso, né? Como que você faz isso? Além, é claro, do conhecimento e autoconhecimento e prática. Não é só prática mecânica de ficar treinando o pêndulo lá para ele fazer os movimentos de acordo com o que você necessita. É a prática de si mesmo, é a prática de você se colocar no momento presente, é a prática de você aprender a respirar, é a prática de você aprender a se esvaziar. Como que se faz isso? Através de meditação, através de mindfulness, através de processos que tirem você da vibração, da frequência mental que a gente fica no dia a dia e te coloquem numa frequência alfa ou até mesmo teta. Porque essas são as duas frequências mentais que você precisa para poder entrar em ressonância com esses campos energéticos e poder fazer o seu processo de análise radiestésica. Deu para entender? Como que eleva a vibração, como que faz o processo de expansão de consciência? Conhecimento, autoconhecimento, se dedicar a um propósito de corpo e alma para o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro. E vai para a prática. Prática, prática, prática. Não dá para você aprender a usar o pêndulo hoje e amanhã você já ficar fera. Você pode ficar fera nas movimentações, mas em si mesmo a gente está sempre em construção, a gente está sempre num processo de melhoria. E é esse processo de melhoria que vai fazer com que vocês sejam bons radiestesistas, sejam bons terapeutas, sejam boas esposas, bons maridos, boas mães, bons pais, bons filhos, boas pessoas. É um processo contínuo e constante. Orai e vigiai o tempo todo. Beleza?
Tem alguma pergunta, gente? Coloca aí para mim. Outra questão também é que quando a gente começa a praticar radiestesia, podem ocorrer duas situações. Ou a gente fica muito dependente da radiestesia, e aí a gente usa a radiestesia para tudo mesmo, até assim, devo comer bife ou devo comer frango? Aí você vai no pêndulo para perguntar, né? Ou você amplia a sua capacidade de percepção dos campos energéticos, você passa a ficar mais intuitivo, você passa a sentir mais as coisas que acontecem ao seu redor. Lembra que a gente capta pela glândula pineal, o nosso cérebro decodifica em forma de informação e transmite para o nosso sistema muscular? Então, você entra num ambiente que a energia é uma energia de baixa vibração, você sente no corpo. Você entra num ambiente que é leve, que tem uma energia de alta vibração, você sente no corpo. Você começa a ficar mais sensível aos campos energéticos. Vamos lá, ver se tem alguma pergunta. Vai colocando aí para a gente responder, gente. Como eu disse, eu não estou aqui hoje para dar aula de radiestesia, né? Porque é um tema muito amplo e nosso tempo é curto. Ana Góes, tenho dúvida de como a radiestesia ajuda nas terapias. Então, Ana, a radiestesia ajuda justamente nesse processo de identificar os desequilíbrios energéticos de maneira geral, né, que podem estar impossibilitando a vida do partilhante de seguir. Dentro da TQA, a gente utiliza para verificar o campo energético, para verificar se tem energias intrusas. Também podemos utilizar para quem tem a prática da radiestesia, para auxiliar a encontrar a causa raiz, né? Essa mesa que eu mostrei para vocês, ela foi desenvolvida especificamente para isso, para auxiliar o processo de encontrar a causa raiz. Aqui você tem possibilidade de encontrar desequilíbrios energéticos provenientes de energias de outras pessoas, de outros ambientes, de local de trabalho, de ambiente familiar, energias telúricas, energias de fontes multidimensionais, ou seja, de outras dimensões, de outros seres, ou até mesmo de outras vidas. Você consegue identificar a questão que a pessoa está trazendo, em que nível aquilo foi instalado, se foi no nível primário, se foi no nível de DNA, se foi no nível de alma, se é no nível se é no nível histórico. Você consegue verificar qual vibração a pessoa tem a maior parte do tempo dentro à luz da escala Hawkins, que é uma das ferramentas que a gente utiliza na TQA e que faz muito sentido para a gente. Você consegue verificar a calibração dela em relação a qualquer assunto que ela traga para você. Você consegue verificar se as informações que ela está trazendo, se aquilo corresponde a uma verdade para o inconsciente dela ou não. Você consegue verificar se a questão que ela está trazendo, se é de uma ordem de eventos traumáticos, se é de uma ordem de constelação familiar, se é de uma ordem de situações de autossabotagem e quais as possibilidades dentro disso. Você consegue fazer seleção de gráficos radiestésicos para poder utilizar em determinadas situações. Enfim, você consegue fazer o comparativo energético de como ela chegou e de como ela está saindo. Então, assim, radiestesia também é criatividade. E quanto mais a gente utiliza, mais formas a gente tem de aproveitar ela dentro do nosso trabalho, tá? Você, como consteladora, você também pode verificar, confirmar, inclusive, as suas suposições, né, para verificar se você está indo para o caminho certo, se não está indo para o caminho certo, se aquela informação que a pessoa trouxe realmente condiz com o que o campo energético dela confirma, né? Porque muitas vezes a pessoa chega e fala, não, vamos ver um exemplo aqui. Tá, o exemplo mais clássico, né? Não, eu tenho autoestima, eu me amo bastante, eu cuido de mim e tal, e aí você vai lá ver na radiestesia, não. Ela não se ama, ela sequer tem noção do que é auto-amor. E aí a gente já encontra uma trava fundamental na vida dessa pessoa, que é o vácuo de auto-amor. Então você também consegue identificar isso, porque às vezes nem a própria pessoa sabe que ela tem esse vácuo de auto-amor. Ela escuta as pessoas falando que você tem que se amar, que você tem que ter autoestima, que você tem que se cuidar, isso e aquilo, e aí ela não tem nem consciência do que é se amar.
ela não sabe, porque ela não aprendeu o que que é isso, ela não tem esse conceito. E aí ela acha que se amar é vestir uma roupa bonita, ficar maquiada, arrumar o cabelo, fazer a unha, porque assim ela tá se cuidando, tá se sentindo bonita, tá tendo autoestima. E aí ela acha que isso é igual a auto-amor, quando na verdade é uma outra coisa, né? E às vezes ela tá fazendo todo esse processo de autocuidado num sacrifício, porque muitas vezes não é o que ela gosta, não é o que preenche ela, mas é o que ela ouviu a vida inteira, as pessoas dizendo que é isso que uma mulher tem que fazer para se cuidar, entendeu? E aí a radiestesia vai te trazer essas possibilidades, inclusive para identificar em que ponto da vida dela isso foi instaurado. E aí você pode ajudar ela a retornar nisso daí com os recursos que ela tem hoje, com as técnicas que você tem para ajudar ela, para que ela possa ressignificar essa situação toda e realmente descobrir o que é auto-amor, o que é se auto-amar e qual é a forma que ela tem de se cuidar, o que faz bem a ela nesse sentido, ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Para mim ficou claro, gratidão, gratidão a minha, que bom que conseguiram entender. Bom dia, e quando as perguntas são em relação a alguma dúvida sobre o futuro, como funciona? Tipo, entre seguir um caminho ou outro, como a radiestesia funciona? Então, Lara, a radiestesia é uma fotografia do momento. Ela não é um oráculo de previsão do futuro. Então, o que a gente faz quando a pessoa deseja saber assim qual caminho tomar? A gente verifica qual é o melhor caminho para o bem maior dela e de todos os envolvidos. A radiestesia vai dar uma possibilidade. Você pode verificar isso entre respostas de sim ou não, entre percentuais, entre até mesmo em termos de calibração na escala Hawkins. Porém, a cada instante, a cada 17 segundos, a gente está co-criando a nossa vida. E a gente faz isso de maneira inconsciente o tempo todo. Quem assistiu a live aí sobre cocriação com o universo vai entender o que eu estou falando. 17 segundos é o tempo de colapso da função de onda, ou seja, o tempo em que um processo de pensamento se torna uma onda no vácuo quântico. Então, nesse momento, eu fiz uma verificação para você. Daqui a 17 segundos você pode tomar alguma atitude ou direcionar alguma onda para o vácuo quântico que vai mudar essa percepção que a gente acabou de fazer. Então a radiestesia ela não é oráculo, ela é fotografia do momento presente. No momento presente, a situação é essa, as possibilidades são essas. Daqui a 17 segundos podem ser outras. Já aconteceu comigo diversas vezes, de eu calibrar alguma coisa em relação a questões minhas, num dia dá uma determinada situação, uma semana depois eu calibrar novamente dá uma coisa completamente oposta. Por quê? Eu passei uma semana vivenciando, refletindo, construindo outras possibilidades. E aí quando eu calibro novamente, a informação que vem é outra. A primeira calibração estava errada? A segunda calibração estava errada? Não, são momentos diferentes. Quem você é agora não vai ser a mesma pessoa que você vai ser daqui a 17 segundos. Fisicamente pode até ser que visualmente pareça ser a mesma pessoa, mas nem fisicamente você é, porque nesse período você já perdeu um monte de células e várias outras células já estão nascendo. Então, nem fisicamente você vai ser a mesma pessoa daqui a 17 segundos. Muito menos em termos de onda, que é uma frequência muito mais alta, né? As coisas acontecem a um nível muito mais rápido, né? O pensamento, a velocidade do pensamento é maior do que a velocidade da luz. Então, por aí a gente já sabe o quanto a gente modifica a nossa vida o tempo todo, ok? Quero muito aprender como consigo fazer o curso. Ah, Jéssica, isso daí daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Gente, tem mais alguma dúvida? Se tiverem, coloquem aí. Se não tiverem dúvidas, quem quiser um atendimento hoje comigo, aqui agora, atendimento rápido, né? Não dá para fazer uma consulta profunda, mas a gente pode fazer a verificação de campo para ver se tem energia intrusa, verificar chakras, verificar a calibração de acordo com a escala Hawkins, até mesmo em relação a alguma questão que você traga.
Coloca aí para mim no comentário eu quero, que eu vou escolher alguém. Enquanto isso, vou tomar uma água e ler essa mensagem aqui. Perfeita explicação sobre as possibilidades futuras, Nádia. Cocriamos a cada 17 segundos. Isso mesmo. A gente cocria o tempo todo. Então, quanto mais consciente a gente tiver desse processo, melhor, né? TQA. Nossa, um monte de gente quer. Deixa eu ver aqui. É a primeira que colocou, Elisa. Me chama aí, Elisa. Clica no sinalzinho de mais para eu poder entrar ao vivo comigo. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Oi? Ah, foi. Olá, Elisa. Oi, Tem que inverter a câmera. oi, Isso. Tudo bem? tudo? Qual o seu nome completo? Elisângela Santiago do Prado. Elisângela com L, com S ou com Z? Conhece? Elisângela Santiago Santiago do Prado. do Prado. Qual a data de nascimento? 8/12/72. Ok. Vamos lá fazer a verificação radioestésica do seu campo, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a distância para vocês verificarem. Que fica muito perto. Comando de paramento daqui a ANN. Olha, Lisandra, a primeira coisa que eu vi aqui é que você está com seu padrão vibratório equilibrado, o que significa que todos os seus corpos, apesar de poderem existir aí desequilíbrios energéticos e energias intrusas, ainda estão funcionando de maneira coesa e harmônica, tá? Vamos verificar se tem energia intrusa. Vamos ver aqui quais são as energias interferindo no seu campo. Olha só, nesse primeiro gráfico aqui, que é o conjunto de energias do espectro verde elétrico, dizem respeito a energias telúricas, energias provenientes da Terra, tá? Então apareceu desequilíbrio no seu campo aqui por energia proveniente de falha geológica e material em decomposição. O que isso significa, né? Porque falar assim são só um conjunto de palavras para quem não tem o estudo, né?
Falhas geológicas é qualquer falha existente na Terra, que pode estar a uma profundidade muito grande ou pode estar até mesmo visível, né? Rachaduras, interferências de qualquer tipo. E isso emite um tipo de energia, né? E essa energia nem sempre é compatível com o nosso campo energético. Por quê? Porque quando a gente está com a vibração baixa, nosso campo energético ele fica, vamos dizer assim, fraco, né? Como se fosse o nosso campo de força fica enfraquecido. E aí as energias externas tendem a acessar o nosso campo e interferir. Então, falha geológica é um tipo de energia que a gente não tem como corrigir. Até tem alguns métodos, né, para você corrigir no local, mas aí precisa identificar o local correto. E aí tem umas coisas que você coloca e tal, e consegue bloquear aquela frequência energética naquele local. Mas se você tira, ela continua fluindo, porque está na Terra. Não tem como a gente corrigir o que está na Terra, tá? E material em decomposição é qualquer tipo de material em decomposição. Pode ser um alimento que esteja estragando na geladeira, ou uma fruta que esteja estragando na fruteira, ou um lixo que está sendo acumulado para jogar fora no dia que o lixeiro passa, ou um animal que morreu no quintal ou perto de casa e que ninguém sabe que ele morreu porque é pequenininho, não dá cheiro, né? E aí fica aquela energia, ou como acontece muito aqui onde eu moro, ou acontecia, né? Quando a gente tem animal de estimação, ele vem a óbito, a gente tinha o hábito de enterrar no quintal, porque os quintais muito grandes, né? Sim. E antigamente a gente não tinha muito acesso a veterinário, essas coisas, então o animal morria e enterrava no quintal. Tudo isso é material em decomposição e ele também tem um registro energético, ele também emite um registro energético, mesmo que o material não exista mais fisicamente. A energia continua fluindo durante algum tempo, tá? Não é nada assim, nossa, eu tenho que limpar tudo aqui, né? Porque senão vai ter uma energia ruim. Não, é uma energia natural, só que muitas vezes não é compatível com a sua própria energia, tá? Entendi. Então, assim, claro, né? Se tiver lixo acumulado e puder jogar fora, faz bem para a saúde, né? O alimento que está começando a chegar também, é legal também descartar. Mas de outras formas, aí não tem muito o que se fazer, tá? Eu Vamos faço ver. assim. Hoje eu deixei o lixo, né, pro meu marido hoje jogar fora, e por incrível que pareça, ele esqueceu. Não, E os gatos virou e eu tinha acabado de pegar esse lixo. mas acontece. Eu acho que isso é uma questão de marido. Vamos ver no outro gráfico o que, que apareceu aqui. Olha, o outro desequilíbrio que apareceu aqui Hum, é de ordem multidimensional, tá? Eu vou falar a palavra aqui, mas você e todo mundo que esteja assistindo não se assustem, tá? Porque dentro da radiestesia isso tem um significado um pouco diferenciado. A interferência que deu no gráfico de análise de influências multidimensionais foi apenas um, que é o trabalho de magia negra consciente. O que é a magia negra dentro da radiestesia? Qualquer energia de baixa vibração direcionada para o seu campo energético com a intenção de te prejudicar, sendo consciente ou não, sem a sua autorização. Então, pode ser desde realmente um trabalho de manipulação energética que foi feito para degringolar a sua vida como um todo, ou pensamento, sentimento e emoção direcionado a você, de maneira consciente ou não, né? De maneira inconsciente são assim, geralmente é muito comum aquelas pessoas que têm inveja, que têm ciúmes,
que pensa mal, mas sem a intenção e sem a consciência de que isso prejudica, né? Sem querer prejudicar. Sim. E de maneira consciente, geralmente são aquelas pessoas que realmente estão pensando mal, estão sentindo mal, estão emitindo uma vibração negativa, querendo que você se dê mal mesmo, torcendo para as coisas não darem certo na sua vida, coisas do tipo. Isso é inconsciente. E a questão da manipulação energética, né, dos trabalhos realmente realizados com essa finalidade também é considerado consciente. No seu caso, é a primeira opção. São pensamentos, sentimentos ou emoções que as pessoas direcionaram para você com o intuito de realmente torcer para você se dar mal. Pode até ser que elas não saibam o quanto isso interfere, mas estão lá na torcida para você se dar mal. Sabe? As pessoas que torcem contra, é mais ou menos isso, tá? A boa notícia é que dá pra gente limpar isso aqui rapidamente, tá bom? Deixa eu ver aqui outras questões, pra gente fazer tudo de uma vez só. Olha, os seus chakras que estão em desarmonia, o primeiro, o terceiro e o quarto estão hipoativos. Aliás, o quarto e o quinto estão hipoativos. O segundo e o sexto estão hiperativos e o sétimo está hipoativo. O que isso significa? Primeiro e terceiro chakra hipoativo significa que você está sem energia de base, sem poder pessoal, sem força de vontade. O quarto hipoativo pode te direcionar para uma questão de baixa imunidade, para uma questão de cair na tristeza, de cair na melancolia, de cair na angústia, de cair na ansiedade. O quinto chakra hipoativo também te direciona para uma falta de expressão, para uma dificuldade de falar sobre o que você sente, de transmitir as suas ideias, de se expressar de maneira geral, de colocar a mão na massa para fazer as coisas. O segundo chakra hiperativo, ele pode fazer com que você apele um pouco para questões emocionais, no sentido assim, de fazer uma pequena chantagem para fazer com que as pessoas prestem atenção em você, para que você se sinta amada, para que você sinta a sua autoestima um pouco mais elevada. O chakra frontal, estando hiperativo, ele traz um pouco de bagunça assim nos pensamentos, sabe? Aquela mente agitada que você não consegue se concentrar em nada, que já vem outros pensamentos atropelando. Muitas vezes deita na cama para dormir e acaba dormindo por cansaço, não por um processo de relaxamento, porque a mente não para. É aquela mente hiperativa. E o sétimo chakra hipoativo é aquele momento em que você começa a se prender muito nas questões terrenas e deixa a sua espiritualidade de lado. Não importa como você exerça a sua espiritualidade, se é através de uma religião constituída ou através de processos livres, mas você se desconecta um pouco com seu lado espiritual, se pegando muito nas questões terrenas, tá? Agora eu vou pedir para você, deixa eu levantar aqui para eu poder olhar para você direitinho. Eu vou pedir para você se acalmar, respirar profundamente, fechar seus olhos, se conectar consigo mesma, esquecer o mundo lá fora, observar apenas a sua respiração e ficar receptiva a toda e qualquer energia que seja para o seu bem maior. Esse comando de liberação
limpeza 12, 13, 36. Comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Eu sou ativar a liberação, a limpeza e a desprogramação de qualquer interferência energética proveniente do espectro verde elétrico que esteja interferindo e desequilibrando o campo energético de Elisângela Santiago do Prado. Pulsar, 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 pulsar. Agora. E aos poucos pode voltar. Abrir os olhos no seu momento. Vamos verificar a sua calibração agora, tá? Vamos lá. A gente realizou a limpeza de todas aquelas interferências energéticas que apareceu no seu campo, tá? A gente fez a harmonização dos chakras. Os chakras estão todos harmonizados agora. O seu campo energético já estava equilibrado em 15%, agora ele está equilibrado em 100%. Significa que, assim, fizemos uma faxina, né? Agora precisa manter. Como que você mantém? Fazendo o processo de elevação da sua vibração, para fortalecer o seu campo energético e você poder se proteger, né? Porque a maior forma de proteção que a gente tem contra interferências energéticas é elevar a nossa vibração. Qual o maior nível de vibração elevada que a gente pode sustentar? Tem outros que outras pessoas conseguem sustentar, mas o mais próximo e que começa a fazer todo esse processo de proteção constante e de cocriação consciente, consistente e sustentável. É o nível do amor, dentro da escala Hawkins 10 elevado a 500, tá? Então, precisa aprender a amar e liberar o amor. Não só aprender a amar e liberar o amor para os outros, mas primeiramente para si mesma, porque a gente só consegue dar a outra aquilo que a gente já tem, tá? E conhecimento, autoconhecimento, se dedicar a um propósito de corpo e alma e fazer o bem sem olhar a quem. Isso é você liberar o amor e se permitir sentir, tirar os bloqueios. Atualmente, de acordo com a escala Hawkins, você está calibrando no nível de 10 elevado a 175, que é o nível do orgulho. O que é o nível do orgulho? É o nível daquelas pessoas que querem ser vistas, né? Aquelas pessoas que tentam se sustentar numa posição para que elas possam ser vistas, porque elas não se sentem reconhecidas. E aí elas têm que tentar se sustentar numa determinada posição para poder ser percebida, para poder ser vista, para poder ser reconhecida. E aí você se sustenta no seu orgulho, tá? Então, o que eu te sugiro começar a fazer? Abra mão daquilo que você acha que sabe, abra mão daquilo que você acha que precisa demonstrar às pessoas que você tem ou que você sabe. Encontre-se dentro de si mesma e deixe que isso aflore, porque você só vai elevar a sua vibração sendo quem você realmente é, sendo quem você realmente nasceu para ser. Enquanto a gente veste máscara, enquanto a gente usa personagens no nosso dia a dia, e isso é muito comum, a gente se perde da gente mesmo, a gente deixa a nossa essência de lado. Então, encontre a essência dentro de você e liberte ela. Porque quando as pessoas começarem a olhar para você
sendo quem você realmente nasceu para ser, elas vão reconhecer você por quem você é, não por essa máscara que você precisa colocar, tá bom? 175 está abaixo de 200. De acordo com esse estudo do Dr. Hawkins, tudo que está abaixo de 200 despende a nossa energia para que a gente consiga se manter. E aí é desgastante, é pesado, é cansativo. Tudo que está acima de 200, a gente começa a entrar em ressonância com todo o universal. A gente começa a utilizar a energia da criação do universo, a energia de Deus, para poder fluir na nossa vida. E aí as coisas começam a ficar mais leves, tá? Então, conhecimento, autoconhecimento, se dedicar a um propósito que você ame de corpo e alma. Não importa se vai ganhar dinheiro com isso ou não, mas você vai se dedicar porque isso faz bem para você. Ajudar as pessoas sem olhar quem você está ajudando, porque ajudar quem você ama é fácil. Agora ajudar as pessoas que você não conhece também é fácil. Agora ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda, mas que a gente tem aí alguma diferença, aí fica mais difícil, porque o ego entra na frente, né? Fala, não, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me machucou, então ela não merece minha ajuda. Se conecte com a sua consciência divina, porque ela vai falar, não, é a oportunidade que você tem de ajudar ela a crescer e crescer junto, tá? Deixa o ego quietinho no canto dele para ele atuar quando ele realmente precisa, nos momentos em que você precisa se defender, se sustentar a sua vida. Todo o resto se conecta com a sua consciência divina porque ela sabe qual é a melhor versão para você, tá bom? Você quer fazer alguma pergunta? Não, eu estou aprendendo com você. Então, continue aprendendo, vai lá no YouTube, assiste as lives do professor Eric, porque lá você vai aprender muito mais, porque ele deu verdadeiras aulas nessas lives gratuitas, que estão disponíveis gratuitamente para vocês assistirem, tá? E se você achar que é o seu caminho, que isso vai te ajudar a crescer, aproveita aí a Black Friday e entra para a família fazendo Quântica para Todos, porque isso muda a vida de qualquer pessoa, mudou a minha vida. Eu calibrava lá na vergonha. Deixa eu mostrar para vocês na tabela, no gráfico mesmo, né? Ó, esse daqui é a escala Hawkins em formato de gráfico radiestésico. Você está calibrando aqui. Eu calibrava aqui, que é o nível mais baixo. Quem calibra aqui no nível da vergonha, né, de 10 elevado a 20, ou seja, baixíssimo, é aquela pessoa que está viva por sorte, como diz o Bruno Raoni, né? Que você lê no livro do Dr. Hawkins, é aquela pessoa que está facilmente suscetível a perder a vida por acidentes que são facilmente evitados. E eu pegava a Dutra todo dia para trabalhar. E muitas vezes, nesse caminho de pegar a Dutra, gente, para quem não conhece, né, eu falo assim como se todo mundo morasse aqui perto de mim. É a rodovia Presidente Dutra, que liga Rio a São Paulo, né? Ela tem apenas 2 pistas de ida e 2 pistas de volta, e muito trânsito de caminhão. Então, muitas vezes, nas curvas dessa estrada, eu me pegava pensando assim, gente, se eu soltar a mão do volante e deixar o carro ir, o que será que acontece? Eu não tinha o ímpeto de me suicidar, mas eu tinha essa desistência, sabe? E eu consegui crescer, eu consegui chegar no nível do amor e começar a ultrapassar esse nível. Então, qualquer um é capaz de fazer isso, mas precisa se dedicar a si mesmo. E o Quântica para Todos, muito mais do que um curso básico, onde você aprende todos os preceitos e a teoria da terapia quântica aplicada para depois, se quiser se tornar terapeuta, fazer o curso de formação, ele é um curso de desenvolvimento pessoal mesmo, no sentido mais claro da palavra. É aquele que te ajuda a se desenvolver naquilo que você é em essência. Calibrar, Então, né? não puder fazer o curso, vai para as lives do YouTube, que isso vai te ajudar a se reencontrar, tá bom? Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada por ter participado com a gente. Tchauzinho. Tchau. Vou tirar aqui. Ok. Então, gente, tem mais alguma pergunta sobre o tema de hoje? Queria saber qual a minha calibração a maior parte do tempo. Eu não vi para você na outra live, né?
Olha só, gente, eu não posso atender todo mundo aqui, né? Porque já está se aproximando aí o horário de almoço e eu tenho que alimentar uma criança e colocá-la para a escola, né? Mas assim, tem como saber sobre a área profissional, sim, tá? Tem como saber a calibração a maior parte do tempo, tem como saber o que vocês quiserem. Mudou a minha vida também. Eu calibrava na apatia, hoje estou oscilando entre a razão e o amor. É só um pulinho, Daniela. Daqui a pouquinho você cai no amor e tudo começa a fluir, tá bom? É, gente, tudo isso são pequenas partes de um estudo muito aprofundado, né? Como eu comecei falando nessa live, a radiestesia é um campo muito vasto e a gente traz um pequeno recorte dentro da TPA para que a gente possa se movimentar melhor dentro desse mundo de energias, né? Mas não é necessariamente, assim, não é uma necessidade que você seja radiestesista para atuar como terapeuta quântico da TQA, como terapeuta TQA. Mas, se você tiver esse conhecimento, vai te ajudar muito. Assim como se você também tiver o conhecimento da Cabala, que é uma outra ferramenta que a TQA utiliza bastante, tá? A gente está aí, a véspera, né, da Black Friday, amanhã inicia Black Friday no... Não sei se no mundo inteiro, eu acho que é um pouco demais falar que inicia no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos isso é muito forte e o Brasil trouxe isso de uma maneira também bem interessante, né? Aqui a gente já não faz Black Friday, a gente faz semana inteira de Black Friday, né? Eu estou com um processo de Black Friday para contratação das minhas terapias, né, com 50% de desconto para quem contratar e pagar até amanhã. E o Instituto TQA também não ficou de fora, né? Ele também traz aí novidades dentro da Black Friday para os cursos de Quântica para Todos, que a gente chama de QPT, para os cursos de radiestesia. Quem queria saber aí sobre como aprender radiestesia, eu acho que foi a Jéssica, né? Então, Jéssica, o curso de radiestesia ministrado por mim também vai entrar na Black Friday aí do Instituto TQA Brasil. E o curso também de projeção astral do Renato Braga, que é uma outra forma de você acessar outros planos, outras dimensões e até mesmo adquirir aí algum conhecimento, né? É um campo de exploração. E a Black Friday no Instituto TQA Brasil vai abrir hoje às 8 da noite com promoção para estes 3 cursos, Quântica para Todos, Radiestesia para Todos e Projeção Astral. E também tem um super combo dos 3 cursos juntos com um desconto bem maior. Então aproveitem, porque vai ser por pouco tempo. Abre hoje às 8 da noite e vai até amanhã. Fiquem ligados, que assim que abrir o carrinho, vocês possam aproveitar aí esse momento, aprimorar o conhecimento de vocês, auxiliar no processo de expansão de consciência de vocês e levar esse conhecimento para a vida e para o mundo, porque cada um de nós que expande a consciência, que eleva a vibração, que salta, a gente carrega vários outros junto com a gente consegue sustentar a vibração do planeta. Então a responsabilidade não é só conosco, a responsabilidade é com todos, para o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro, tá? Vamos ver aqui mais comentários. Não precisei perguntar, você respondeu tudo. Você é muito amado por todos nós. Gratidão, Cleusa. Como confiar na própria calibração quando você faz a sua para saber se não há suas próprias interferências? Então, Lara, como eu disse, o processo de radiestesia para você aprender a utilizar é fácil e rápido. Para você ter condições de utilizar, principalmente para si mesmo, com segurança e tendo respostas fidedignas, é um processo de autoconhecimento e de aprimoramento. E aí a prática é treino e é no dia a dia. Se você ainda não tem segurança para fazer as calibrações para você, peça a um colega que faça. Faz a sua, guarda, pede para um colega fazer, pede para outro colega fazer. Muito possivelmente as informações não serão totalmente iguais, porque aí tem outras questões, mas vão ser próximas, tá? Então, é aquilo que a gente vai fazer, aquelas análises que a gente vai fazer para nós, que a gente não tem condições de ficar completamente isento para poder
fazer uma análise, não tem condições de se esvaziar completamente, a gente pede auxílio a um colega, tá bom? Estou crescendo também com a Quântica para Todos, muitas descobertas. Neide, realmente é um curso que muda a vida de qualquer pessoa. A Siloá falando, tô viva. Gente, a Siloá passou por atendimento comigo ontem, né? Então ela tá me dando notícia aqui de que depois do atendimento ela tá viva, porque a gente mexeu em muita coisa aí, né, Siloá? Mas a terapia serve para isso, para a gente trazer à tona tudo aquilo que a gente guarda, que é doloroso, para a gente poder dar um outro encaminhamento, ok? Então, gente, fiquem em paz, fiquem na luz, aproveitem esse momento de Black Friday aí do Instituto TQA para que vocês possam crescer cada vez mais e se redescobrirem sendo tudo aquilo que vocês nasceram para ser. Porque isso é o melhor que vocês podem fazer por si mesmos. Vocês merecem isso na vida de vocês. E hoje à noite, às 9 horas, tem uma super live da Patrícia com um super convidado, o Red Pill, né, que vai falar sobre os processos da Matrix. Para a gente desvelar essa Matrix na qual a gente vive e poder viver de maneira mais consciente. Gratidão por estarem aqui comigo nessa manhã de quinta-feira. A gente se vê novamente na quinta-feira que vem. Lembrando que as lives de segunda-feira não vão mais acontecer, né? Porque agora eu vou tirar esse tempo para me dedicar ao nosso curso aí da mentoria de causa raiz, né? Porque a gente começa agora, dia 13 de dezembro, uma aula inaugural para todos os terapeutas TQA estão convidados. E no ano que vem a gente começa a pegar firme aí na mentoria para poder aprimorar todos esses terapeutas aí que estão se formando com a gente, ok? Terça-feira tem Praticando Despertar com meditação junto com o Renato Braga. Na quarta, não tenho certeza ainda, mas quarta geralmente é o dia de live da Patrícia junto com algum convidado. E na quinta-feira que vem eu estou aqui com vocês novamente às 10h07 com um novo tema. Hoje a live da Patrícia, que não foi ontem, vai ser hoje às 9 da noite. Anotem aí para vocês não perderem. Vai ser uma live super interessante. E às 8 abre o carrinho do Black Friday do Instituto TQA Brasil. Aproveitem e venham fazer parte dessa família. Tchauzinho.